Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e este é o vlog sobre inglês falado, inglês coloquial. Eu pensei em não postar nada hoje, primeiro dia Business Day, né, o dia útil do ano, mas achei que seria interessante começar o ano aprendendo inglês. E depois também vai ficar gravado, quem não tiver oportunidade de vir hoje, poderá vir outro dia, né? E assim, conforme eu disse na aula passada, na videoaula passada, eu iria dividir os sons das consoantes em duas partes. Eu coloquei consoantes 1 e agora será consoantes 2. E esse consoantes 2, ele veio a calhar, assim, essa divisão, eu fiz porque não ia caber no quadro, mas ficou interessante porque é justamente a parte que os símbolos não batem com a grafia, então são aqueles sons que nós temos que memorizar o desenhinho ali e tal, para que possamos entender o que está se passando ali, né? Lembrando que símbolos fonéticos são internacionais, à medida que nós aprendamos a ter uma noção, a entendê-los, assim, vai ajudar para qualquer outra língua, gente. Muito interessante essa questão, como eu já falei várias vezes, ok? Então, assim, o primeiro som está entre barras, né? Esse símbolozinho aqui, ele aparece na palavra sing. Sing. O som é um som nasal, ó. A gente abre a boca assim, ó. Engraçado, né? Os alunos acham engraçado esse som quando eu passo para eles. Então, sing. Eu acho que é parecido com o português quando a gente fala manhã. Então é um som nasal. Nós o encontramos em palavras pronunciadas bem de acordo com uma pronúncia boa. Palavras como Manhattan. Manhattan, não é Manhattan. Ou Clinton. Clinton, não é Clinton, né? Bill Clinton. Esse som. Sing. Ok? Depois esse TH, nós vamos falar mais para frente sobre ele. Aqui ele é o som não vozeado, não há vibração na garganta. Three. Depois eu vou dar a técnica melhor sobre esse som, mas por hora a língua tem que ser projetada entre os dentes e fazer tipo uma curvinha para o ar passar. Three. Esse som é muito difícil para nós que falamos o português, porque não tem na nossa língua, porém ele é muito importante, gente, no inglês, seja qual for o dialeto. No dialeto nova-iorquino, eles não falam assim no dia a dia, porém não é um inglês bem visto. E nós, como falantes de inglês como segunda língua, temos que caprichar. Não adianta, não, vou falar nova-iorquino, então... Não é por aí, gente. A mesma coisa de um estrangeiro for aprender o português e querer aprender o mineiro ou o curitibano, que seja, né, daqui de Curitiba, não tem... e a gente tem que chegar ao padrão, assim, o mais próximo possível do padrão, ok? E também porque quando os nova-iorquinos falam e são monitorizados, eles sabem que ali é uma entrevista de emprego ou na TV, algo assim, daí eles fazem esse som, entendeu? Eles produzem esse som. Eles têm noção que não é um bem visto, né? Essa questão de não pronunciar. E essa questão dialetal da coisa é assim, né? A gente pode dominar mais do que um dialeto, saber o lugar certo de usá-los. Falando com amigos, você vai falar de um jeito, seja qual for a língua. Né? Numa reunião de emprego, de negócio, você vai usar outro tipo de linguajar, né? Não é verdade? E voltando então, esse aqui é o não vozeado, three. Aqui já é vozeado, vibra na garganta. Ao invés de ser a gente tem que sentir a vibração. The, ok? E aqui, shu, ok?
tive que dar uma pausa porque passou caminhão dos produtos de limpeza. Gente, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Curitiba tem o carro do sonho, o carro do produto de limpeza, o da pamonha, o da melancia, o da uva, o da seja lá o que for. E assim, é um som estridente que acaba com tudo. E como o meu estúdio aqui ele tá aberto, está um calor danado, eu não quero usar o ar-condicionado, eu resolvi dar uma pausa. Mas voltando aqui, então, shu, né? Shu, esse aqui é o símbolo, né? Aqui, church. Esse som, gente, aqui, ele é colocado em muitas palavras onde ele não existe, principalmente ao invés de falar o t da aula passada, o t, a gente fala muitos, né? Com esse som, palavras como assim, that, ao invés de that. Entendeu? Então a gente tem que cuidar para não transformar nesse som. Aqui é o CH, né? Church. Às vezes a gente vê, por causa do aportuguesamento de algumas palavras, né? Como check up, ao invés de check up. Tudo bem no português, check up, outras palavras, não vou lembrar agora, mas cuidado. No inglês é church, ok? O chat, estou no chat. No português, chat. No inglês, chat, né? Não chat, ok? Cuidado, muito cuidado. Enfim, né? Se observarmos isso, nosso inglês ficará com uma pronúncia bem boa, que nos ajudará a ser melhor compreendidos, ok? Aqui, vision, essa símbolo é o vision. E aqui ele aparece junto com the, job. Interessante, gente, se a gente for escrever a palavra dia no curitibano, dialeto de Curitiba e da maior parte do Brasil, nós íamos escrever assim, deixa eu ver se vai aparecer aí, nós iríamos escrever assim, ó, okay? Dia, com o símbolo aqui do... Se for no de Santa Catarina e alguns outros dialetos, como o de São Paulo, do interior, Tatuí, acho que ia ser já o D mesmo, dia, aqui, dia. Então assim, não podemos transferir o nosso dialeto para o inglês, ou seja, qualquer outra língua que falamos como um segundo idioma, e misturar ali com o nosso dialeto. Então a gente tem que se cuidar. Aqueles que falam dia, tem que tomar cuidado com esse som, em palavras como good, para não falar good, né? Pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui na minha mesa de edição, que agora que eu vi que eu tive problema de captura e gravação ali da última parte do vídeo, do vídeo aula, eu achei muito importante. Então é o seguinte, o que alimenta um vlog é o diálogo com os inscritos. Eu tenho 20 e poucos inscritos, alguns alunos, a maioria não são alunos, são pessoas de outra parte do Brasil, e alguns interagem comigo, outros não. Mas agora eu gostaria de convidar a todos para que dividisse conosco, e depois eu vou fazer aulas em cima disso, qual a experiência quando vocês ouvem o inglês nativo, quando vocês assistem um filme, algo, enfim, alguma coisa que vocês depois superaram. O meu primeiro vídeo eu contei sobre a minha própria experiência, porque é isso que vai alimentar esse vlog, gente. Eu não ganho nada com esse vlog, a não ser ajudar os alunos. Eu assisti a um documentário da BBC de Londres, nesse feriado agora, de final de ano, sobre o Van Gogh. Então, assim, eu sempre achei, né, tinha aprendido que ele cortou toda a orelha dele e deu para uma prostituta lá, porque o cara loqueou e tal, era apaixonado por ela, alguma coisa assim. Nesse documentário, a pesquisadora descobriu que ele só cortou essa parte da orelha, bem pequenininha a parte, eu não lembro o nome, essa parte aqui, e deu para uma faxineira lá de um café. Que uma moça que ele já tinha conhecido em Paris ali, e como ele não tinha amigos, ele criou uma afeição por ela. Enfim, nada a ver com o que nós aprendemos. Então assim, a gente só vai ter
acesso a esse tipo de informação, gente, dominando o inglês, entendendo o inglês. Eu assisti sem legenda, não sei se foi dublado alguma coisa, talvez sim, talvez não, mas existem outros exemplos de coisas, livros, enfim, que nós só vamos ter acesso se dominarmos o inglês e, dependendo o assunto, a mídia ali, o inglês falado de fato, para interagir e entender. Viajar, enfim, ok? Por hoje é só, espero que vocês me mandem esse feedback e a gente continua nos falando nos próximos videoaulas ali. Até mais e tenham um bom 2017.